você está aí na reunião, você põe no chat o link do site? A lista de presença a gente vai colocar daqui a pouquinho, mais uns 10 minutinhos a gente coloca ali também no chat, e vocês vão preenchendo. Então, ó, o Paulo vai colocar o link do site da Secretaria de Educação, onde tem esse documento da formação em rede, com os cursos e convocações, e a gente vai colocar também o link com a lista de presença, tá bom? Esse é o primeiro encontro, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o censo. A Magda vai fazer uma breve apresentação. A ideia não é a gente ficar falando o tempo todo, porque a gente sabe que vocês querem falar e ansiam por esse momento, vocês têm dúvidas, né? Então, ela só vai fazer uma breve apresentação, andar pelos documentos, né, que foram enviados, e depois aí ela abre o espaço e vocês vão fazendo as perguntas, tá bom? Nem todos me conhecem, eu sou Andréa Tiche, sou gestora administrativa, meu cargo de origem sou diretora de escola. Eu trabalho na Secretaria de Educação desde 2018, acho que eu já respondi e-mails para alguns aí, né? E eu trabalho apoiando a divisão de educação básica, que é a DEB, que é com quem vocês estão acostumados a falar diariamente, né? Tanto o pessoal do ST, que é a Luciane, Ellen, Vera, quanto o pessoal da seção de infantil e fundamental. Tá? E com a Magda, que é a pessoa que hoje vai fazer a formação. Tá bom? Vamos iniciar então, Magda? Isso. Pronto? Tá falando? Gente do céu, como é complicado isso. Eu estou extremamente nervosa com esse negócio de câmera. Não consigo. Prefiro presencialmente. Uma que não estou nem ouvindo eu mesma. Bom, gente, eu acho que a maioria das pessoas também já me conhecem, né? Eu sou a Magda, estou na Secretaria da Educação desde 2006, lá na seção de tecnologia e estatística, então, há um bom tempo lidando com o censo escolar, tá? Hoje a gente vai, embora o censo já tenha ocorrido, né, já foi a parte mais importante, já foi agora nesses dias que se passaram, a gente vai estar conversando um pouquinho, né, da importância do censo, e depois, para tirar algumas dúvidas. Eu também acho importante que essas reuniões voltem a acontecer, porque faz muito tempo que a rede não tem esse segmento, ficou a desejar, né? Eu acho que faz bastante tempo que a gente não se encontra. Então, é um início, como disse, esse daqui já, a parte principal já foi, mas eu acho que é um início muito significativo para a gente poder continuar. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Espero que os próximos encontros possam ser presenciais, que eu prefiro, tá? Mas, espera só um pouquinho, a Andréa vai falar. Pessoal, eu vou só cortar um pouquinho a fala da Magda, que o Paulo, que é gestor pedagógico, está aí no grupo, ele quer dar uma palavrinha com vocês, porque depois acho que ele tem outro compromisso, então ele fala antes, e depois a gente fica mais à vontade. Pode ser? Pode falar, Paulo. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Sim, Paulo. Estou sem câmera agora, entrei só para fazer o acesso de todo mundo. Gostaria de dizer que nesse plano de formação, em breve,
teremos também cursos específicos sobre ferramentas administrativas de um modo geral. Então, esse é um dos primeiros... vou tirar a máscara. Acho que a máscara que está abafando. Então, esse é um dos primeiros encontros aí mais técnico em relação às ações da divisão de educação básica, mas ao longo do semestre teremos cursos específicos em planilhas, editores de texto, formulário do Google, que é uma ferramenta que a gente tem usado muito, e a próprio ferramentas de armazenamento de arquivos em nuvem, como o Google Drive e o OneDrive, agora que nós estamos começando aí com outras ferramentas, para poder ampliar e facilitar, ampliar o conhecimento e facilitar o trabalho das equipes de apoio administrativo de um modo geral. Então, logo teremos aí cursos livres, a gente vai fazer por segmento ao longo do ano todo, tá bom? É só esse o recado. Boa Paulo, reunião para vocês. Esses cursos vão ser divulgados nesse site que você colocou o link aí, que eu expliquei para eles, né? Exatamente. Sempre que tiver um curso novo, a gente vai colocar primeiro no site e depois encaminhar o convite por e-mail. Se for convite, no caso de curso livre, ou se for convocação, em caso de formação para todo mundo. Tá bom? Obrigada, Paulo. Nada, o site está no chat, eu vou colocar de novo aqui para quem entrou agora. Por favor, tá bom? repete de novo, coloque de novo. Obrigada. Bom, então vamos lá, voltando. Prazer em revê-los. Pode passar a outra tela, Débora, por favor? Ó, então aqui, gente, as informações são sobre o censo escolar, o que é que ele faz e qual a importância dele, tá? O censo, ele é importante para... um plano, uma ação do governo federal, e todas as ações que a gente faz no SED, na Secretaria Escolar Digital, ela é migrada para o censo escolar. Então, todas essas informações que vocês estão fazendo hoje, vocês fizeram aí algumas semanas atrás, de informar as características da escola, os dados do gestor, os dados dos equipamentos das escolas, a inserção da matriz curricular e dos professores, tudo isso que vocês fizeram no sistema da Secretaria Escolar Digital será migrado para o censo escolar. E essas informações, elas servem para várias ações do governo federal, onde mexe com merenda. Então, assim, verba para merenda é relativo ao número de alunos, que ainda vai ser migrado na última quarta-feira do mês de maio. Então, o censo, ele começa lá em abril e termina no dia 26, sempre na última quarta-feira do mês de maio, tá? Onde o próprio sistema SED, vai fazer essa migração do número de alunos para o censo escolar, fechando, assim, essa migração. Então, o número de alunos sempre será o último a migrar para o censo. E um dos mais importantes. Por quê? Porque é ali em cima dos alunos que serão feitas, como já disse agora há pouco, ações do governo federal, como merenda, transporte, são recebidas verbas para isso em cima do número de alunos que a gente vai ter migrado nessa ação. Tá? Então, inclui merenda, transporte escolar, o livro didático, que é distribuído pelo governo, e o dinheiro direto na escola, que é o PDDE. Tá? Então, além de, quando o censo termina, é sempre feita uma estatística de número de alunos, o andamento do número de alunos aprovados, retidos, alunos em distorção de série, idade. Então, assim, o censo, ele é um ponto extremamente importante para a Secretaria da Educação nesse sentido, tá? Por isso que, quando abre, a gente pede que vocês, na verdade, né, o gestor da escola, junto com vocês, realizem essa ação, porque ela é de extrema importância para o próprio município, porque isso também lá na frente vai estar compilado com essas informações para o município, tá? Então,
Além do que os professores também, como vocês colocaram, os professores na sala, eles também podem, dentro desta plataforma, se eles quiserem fazer algum curso, se eles estiverem inseridos no censo, eles poderão se inscrever para algumas plataformas que exigem que ele esteja participando do censo escolar. Por isso também a importância de ser o professor que está efetivamente na sala trabalhando com os alunos. Por isso que não entra professor que está afastado por licença gestante, licença saúde. Então, esses que não estão, eles não entram nesse período, tá? Por isso se faz a importância de professores efetivamente ativos dentro tanto professores como os auxiliares de educação. Bom, pode mudar a tela. Então, aqui são mais... aí a gente vai falar. A primeira etapa do censo. Tá? A primeira etapa do censo é essa que nós realizamos agora no SED, na SED. Tá? Porque ele é dividido em duas etapas. A primeira é feita as informações na SED, que são migradas, e a segunda etapa é aquela que vocês acabaram de fazer dentro do Educacenso, que era informar a movimentação do aluno final, que era o ensino fundamental com aprovado e retido, e os demais que não têm rendimento era para ver se eles tinham transferido ou terminado na própria escola, que era o sem movimentação. Então, os censos são divididos nessas duas partes, dessas duas etapas, que até coincidiu esse ano de serem muito próximas. Geralmente, a segunda etapa ela acontece lá em março. Depois que faz essa segunda etapa, aí que eles abrem para a primeira etapa do ano seguinte. Só que não sei se por conta da pandemia, não sei qual foi o motivo, eles lançaram muito junto, então chegou até a surgir assim, até acaba que meio confundindo. Onde eu entro, o que eu faço? Tá? Mas, então, assim, é importante que a primeira etapa é primeiro no SEB, a próxima, quando ele migrar, lá em setembro ele já vai abrir para as conferências, né, para ver se tudo que a gente fez, né, que a gente informou na sede agora, migrou para o censo, para o Educacenso. Então, lá em setembro, nós vamos abrir o Educacenso, né, vai entrar no site do censo, e nós vamos olhar se migraram todos os alunos que estavam naquele dia de maio, se todos os professores migraram, se todas as disciplinas migraram da matriz, tá? E aí, ali vai ser um momento onde serão feitos os ajustes que não migraram. Que nós tivemos agora também, a gente está com problema de falta de professor em muitas unidades, né, que estão com eventual, outras estão sendo reposições de professores que estão cumprindo aquela carga que eles tinham que fazer, aquela reposição, né, tem professores que estão ajudando nas salas que não tem ninguém. E a importância de não deixar a sala sem professor, tá? Então, assim, para a educação física, foi a única disciplina em que a gente deixou passar sem professor, né? Muitas não tinham nem eventual para colocar, então a disciplina de educação física, ela pode ficar sem neste momento, mas com a obrigatoriedade de colocar lá em setembro o professor. Por quê? Porque quando vocês forem fazer o fechamento, que são aquelas bolinhas que a gente vai clicando, se tiver faltando professor na disciplina informada, ele não vai deixar fechar. Então, quem tem professor de educação física hoje, que está sem o professor na sala, em setembro, obrigatoriamente vai ter que inserir um. Até lá, a gente já acha que ou foi atribuído, né, do concurso, ou vai ter um eventual, dependendo de como as aulas estarão já, se Deus quiser, em vez de 35%, 70%, já está funcionando mais regularmente, o presencial, ou o próprio eventual, ou contratado que vai estar no lugar, tá? Então, lá em setembro, lembrando que tem que incluir. E o fato de outras séries, o regular, matemática, história, na creche, no pré,
não poder ficar sem professor é que, se eu não for professor, os alunos dessa sala não vão migrar também. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. A gente está... Agora, a opção fechou ontem, para quem ainda não havia terminado. Nós estávamos verificando e mandando os prints para as escolas colocarem os professores que nós vimos. Nós não acabamos ainda de fazer essa verificação, mas parece-me que, segundo a diretoria de ensino, esse link, essa opção, ela vai reabrir. Então, nós vamos ficar atentos. Assim que reabrir, nós vamos encaminhar para essas escolas que ainda não conseguiram fazer. Até então, eu tinha 2 unidades, uma de creche e uma de fundamental, que não tinham adicionado nenhum professor na sala e nem auxiliar de educação. Então, assim que reabrir, por gentileza, corram fazer, porque eu não sei quanto tempo mais isso vai ficar aberto, essa opção, para que isso seja feito, tá? Porque, repito, se não tiver professor na sala, os alunos também não migrarão. Então, quando vocês abrirem o censo em setembro, vai estar todo vazio. Vocês vão ter que inserir, vocês ou quem for fazer, vai ter que inserir um a um dentro da sala, tanto o professor como o aluno lá no censo. Tá? Então, a gente pede que seja dado uma atenção nesse sentido, para que não tenha uma duplicata de serviços. Tá? Então, se fez agora e não migrou, vai ter que fazer lá novamente e aí inserir dentro do próprio censo escolar. Tá? Então, quando chegar mais próximo do censo, nós encaminharemos outro comunicado para que vocês possam imprimir as listas dos alunos, que tem que ter aquela lista do dia 26 de maio, para quando abrir em setembro, fazer aquela conferência. Quem estava no dia 26 de maio, obrigatoriamente tem que estar lá em setembro dentro do censo escolar. Tá? Então, essa ainda é a parte da primeira etapa, e depois lá em março do ano que vem será a segunda etapa do censo de 2021. Pode passar, Débora, mesmo? Aqui só está repetindo, né, ó, a matrícula inicial é a primeira que faz a da primeira coleta, e a situação do aluno é a segunda etapa. Isso daí depois eu acho que vocês vão estar recebendo, se alguém tiver interesse, tá, em dar uma lidinha. A segunda etapa é aquela que vai abrir somente em março do ano que vem. Pode passar, Davi? Aqui é somente um layout de como são migradas as informações, coleta de dados no sistema SED, eles analisam e processam e encaminham para o Educacenso. Então, assim, gente, eu acho que, no geral, no grosso, o censo é isso. Embora ele tenha muitos detalhes para ser feito, ele se resume a isso, embora ele seja de extrema importância para todos nós. Tá? Então, se alguém agora fica aberto, se alguém tiver alguma dúvida, aí pode estar perguntando e, dentro do possível, a gente respondendo. Tá bom? A Mônica já levantou a mão? Pode perguntar. Eu tenho uma dúvida. Ano passado, a gente sofreu muito com o fechamento da escola, que a gente simplesmente matriculou muitas crianças sem nem saber quem eram, porque elas tinham sido compatibilizadas pelo SED, e a gente acabou ficando com elas no SEG, sem nem saber quem eram. A gente pode, para efeitos do censo, se basear só na lista do SED, porque daí todas que entrarem estão lá, mas aí a gente não tem as outras complicações de regularização de matrícula que o SEG acaba impondo? Então, na verdade, o que migra para o censo, Mônica, é somente o SED. Tá? Então, o que migrar no SED o que estiver no censo é o que está no SED hoje. Tá? Mas, em relação ao SEG... Não, então, a minha dúvida é assim, a gente pode deixar sem bater as duas listas? Porque no ano passado foi pedido que a gente batesse e inserisse os dados a qualquer custo, né? Só copiasse o que a gente tinha no SED
para o SEG, a gente pode deixar sem bater a lista e, de fato, usar os dados do SED para o censo escolar, que é o que vai migrar ou que é corrigir baseado nele, mas não matricular obrigatoriamente no SEG sem saber quem é a criança? É uma boa pergunta. Uma boa e difícil resposta. Porque geralmente a gente pede para os dois estarem iguais, mesmo porque tudo que é feito aqui, né, para efeito de compras, de necessidade de número de alunos, a gente usa o SEG, e não o SED, porque nós não temos relatórios do SED, né? Então, óbvio que eu acho que seria bom ver com o supervisor, a gente pode até estar verificando essa sua pergunta, para discutir e verificar se pode pôr ou não, tá? Porque a gente sabe que aí nós recebemos também, por conta da pandemia, até se não fosse pandemia, a gente sabe que o aluno deve ter ido para algum lugar. Isso seriam casos, em alguns casos, mas nós tivemos, mediante uma lista, que vocês mesmos responderam, de alunos que não estavam frequentando, de quase 2.000 alunos que estavam nas listas e não estão comparecendo. É um número muito alto de crianças para a gente eliminar simplesmente, tá? Então, pode ser que esse aluno, a mãe não tenha acesso à internet, não esteja, N motivos para ela não estar levando eles para a escola, e aí seria um motivo muito prejudicial para a criança, porque não é por vontade própria. Então, é um assunto que a gente vai estar levando junto do pedagógico, embora tenha saído agora a instrução 16, né, que não é para tirar o aluno, que é para dar nota, independente se ele está frequentando ou não, mas a gente ainda está, que foi pedido para não dar o não comparecimento, né, então a gente vai estar esperando, vamos conversar com o pedagógico depois e verificar o que é que a gente vai fazer com esses alunos, tá? Então, se você não os colocou, não tem problema. Se colocou, aguarde um pouquinho para saber se pode tirar ou como é que vai funcionar, tá? Para a gente não cometer nenhum prejuízo para a criança nesse momento, tá bom? Mônica, deixa eu só complementar a fala da Magda. Você está falando de crianças que provavelmente foram setorizadas, estão na lista. Geralmente isso acontece mais no primeiro ano, mas pode acontecer nas outras séries também, e até hoje não apareceram presencialmente para efetivar a matrícula, porque quando ela comparece na escola, você faz no SEG, né? Esse caso, e é isso exatamente o que a Magda falou, foram mais de 2.000 crianças, entre todas as opções, né, casos como esse e outros casos, e a gente vai aguardar as atas do primeiro conselho de classe, a gente vai fazer uma reunião junto com o pedagógico, junto com a supervisão de ensino, para verificar o que a gente vai fazer, se a gente vai dar esse não comparecimento depois, porque a maioria delas, às vezes, a gente volta e a gente tem que atender mesmo, né? Então, às vezes, a gente tira a criança do sistema, vai ficar um buraco na vida da criança, e daqui a pouco ela vai aparecer daqui a 2 meses, a gente vai ter que matricular. Tem pessoas que às vezes moram em sítio, chácara, foram ficar com alguma família, né? Estão cuidando de alguém que está doente. Então, a gente tem que ter só esse cuidado. Por isso que a gente segurou, porque senão ia dar uma baixa muito grande de alunos que nós mesmos teríamos que atender depois. Se a gente abre muita vaga, aí pessoas que às vezes nem são da região de vocês, mas têm interesse, por exemplo, no estado do Rosa Curi, acabam conseguindo entrar pelo sistema, né? Então, por isso, dá essa seguradinha aí, espera, mas logo que der, a gente já vai avisar vocês, daí vocês vão conseguir dar esses não comparecimentos, tá? A Angélica? A Bianca? Fala, Bem, Bianca. a minha pergunta tem a ver também com a mesma pergunta da Mônica, e é justamente com relação a essa parte pedagógica, né? Eu já entendi o que a Paula, né, falou sobre o... Andréia, perdão. E é justamente sobre isso, porque, assim, se o aluno fica matriculado o ano todo na nossa escola, a sede é o sistema oficial do Estado, que é usado para censo, que é usado para as verbas e tudo, né? Os dados, né, desse sistema. Então,
depois de alguns anos, ou depois no final do ano, esse pai, ou mesmo o governo, vem cobrar, cadê as ações que foram feitas para procurar essa criança, já que essa criança não compareceu para efetivar a matrícula? Né? Essa também é a minha dúvida. Eu tenho alunos que foram setorizados desde o começo do ano e não compareceram. Alguns nos procuraram, daí eu pedi uma declaração de vaga da outra escola onde a criança foi, né, ou um e-mail do pai, com os dados do pai, para poder dar baixa da nossa lista, mas muitos não compareceram, não procuraram a escola, e até os dados que tem de contato são desatualizados, a gente não consegue contato, né? E daí a preocupação nossa é essa, depois a gente pode ser cobrado por uma criança, uma família que a gente nunca viu, né? Essa era a minha dúvida. Raquel, isso, né? Bianca, desculpa, Bianca. Bianca, eu entendo a sua preocupação, nós também estamos preocupados com essa questão, mas a gente vai dar essa baixa, a gente só não vai dar agora, eles não vão ficar até o final do ano aí. Provavelmente em junho, julho, depois que essas atas retornarem dos conselhos, no caso fundamental, e a gente verificar, porque na ata vocês vão apontar isso, vocês viram que teve um modelo diferenciado, né, vocês recebem, acabam lendo também, e aí a gente vai poder analisar quem são realmente essas crianças, porque uma coisa é a criança ter ido um dia, uma coisa é a criança ter ido em fevereiro, uma coisa é a criança nunca ter aparecido, nunca foi, ninguém nem sabe quem é, né? E aí a gente também vai conseguir fazer você não tem mais tempo, porque a gente sabe que durante um bom tempo ficaram 100% remoto, que às vezes não tem telefone, o acesso ao telefone na casa de vocês para ficar ligando, então a gente acha que vocês precisam de um tempo maior. Agora, voltando para o presencial, a escola abrindo, vocês indo trabalhar, depois voltando às aulas, a gente acha que o tempo talvez seja, vamos dizer assim, ampliado e que a gente consiga localizar alguns desses alunos. Essa é a nossa esperança, porque a gente tem uma preocupação muito grande também. Onde estão essas crianças? O que elas estão passando? O que está acontecendo com elas, né? Tá bom? Em relação aos históricos, se essa criança já está no SEG, vai seguir a instrução normativa, tá? Que foi pedido para colocar nota, mesmo que a criança não esteja comparecendo. Aí isso vai ser um caso discutido em da parte pedagógica, tá? Foi enviado na instrução normativa e nos comunicados que a própria SEDU mandou. Tem lá as orientações, tá, Ana? O aluno não será prejudicado de forma alguma. Se for dado depois, lá na frente, o não comparecimento ou transferência, até aquele ponto ele vai estar com a nota dada, se ele estiver matriculado no SEG. Tá? Se não tiver, depois futuramente, aí a gente não sabe como que vai ser, porque aí eu também nem sei, né, como é que vai ser, se a criança aparecer, em algum lugar ela tem que se matricular. Aí como vai ser essa vida escolar dela, gente, não sei. Enquanto ela estiver aqui, até o prazo de confirmar que não tem contato, mediante as atas que foi solicitado, até lá ela vai ter alguma coisa. Depois disso, a gente já não vai poder responder. Tá? Mesmo porque se a gente fizer um histórico, é um histórico falso, a criança nunca teve aqui com a gente, ela não teve matéria, mas está amparado pela instrução normativa, vocês estão amparados, né? Por isso saiu aqui a instrução normativa, tá bom? Então não vai ficar de todo desamparado. A partir do momento em que essas atas voltarem, olha, foi procurado, não foi achado, já foi para o conselho, mediante a decisão que for tomada entre a escola, a parte pedagógica e a supervisão, aí vai ser cessada essa matrícula, e aí vai ficar, né, por conta, vai ficar com baixa no sistema, no comparecimento, e a partir daí a gente já não pode mais responder também. Mas enquanto ele estiver com a gente, ele vai ter as ações baseadas no que foi informado a instrução normativa, tá bom? Mais alguém? O que ela perguntou? É a Dani, do Luiz Almeida? Pode falar, Dani. Está fechado seu microfone.
Pronto. Boa tarde a todos. Uma colocação que a Bianca pôs aí, que eu achei interessante, com relação a comunicação entre as escolas dessa transferência, por conta do SED, né? A gente faz a inscrição da criança, o sistema automaticamente puxa, e como o SEG, ele tem também a ferramenta da gente puxar, eu acredito que muitos não conheçam, né, essa ferramenta. E eu lembro que antes a gente tinha um livro, né, com as orientações da secretaria. Eu lembro que era bem interessante, assim, por conta de ser um fluxo muito grande de funcionários, então acho que seria interessante voltar essas orientações que a gente tinha, como a gente não conseguia fazer essas convocações, né, e por conta da demanda, muitas escolas sem funcionário, então acho que seria interessante a gente voltar a essas orientações, porque a gente está tendo, pelo menos lá na escola, a gente está tendo o caso das crianças irem, quando a gente vai bater lista, a criança já não está, a gente já não sabe para onde foi, e acredito que seria interessante ressaltar a importância de comunicar a escola da declaração de vaga, da transferência, tudo que a gente tinha antes. Ficava bem mais completo os documentos, né? Assim, é que como a sede agora ela puxa automaticamente, né? A pessoa faz a inscrição no sistema e puxa automaticamente para a própria escola saber, ela teria que fazer aí uma conferência semanalmente, né? Toda semana bater lista para ver quem saiu e quem entrou. Sim. Porque não tem como se diz, não tem controle da situação. Isso, né? Fica meio sem controle. E assim, lá na escola, pelo menos, a gente acaba informando as crianças que foram para outras escolas, entendeu? Que fizeram, às vezes, a solicitação na escola. Sim. Então, a gente acaba informando. Então, e sempre que possível, né, a gente comunica a escola, a gente manda por e-mail a declaração de transferência ou a de vaga mesmo. Entendeu? Essa questão que eu queria colocar, porque às vezes a gente fica perdido, né? Quando a gente menos espera, a criança já foi, e a gente ainda está trabalhando com criança. E nem a mãe, às vezes, sabe. Né? Nem a mãe sabe. A gente teve um caso esse ano, na verdade, que começou no ano passado, da criança ter vindo para a escola, só que daí foi com a escola do Estado. O Estado nem informou. Enfim, a criança hoje está lá com a gente, mas o ano passado ela cursou no Estado, mas no SED ela não estava em lugar nenhum. Ela ficou com baixa no SED desde julho. É complicado, né? E aí é complicado. É que assim, o Estado ele não emite nada, tá? Com essa situação do sistema fazer, então assim, não adianta pedir para ele transferência, declaração de vaga. Não, eles não dão. A coisa que acho que ele vai dar é o histórico que eles são obrigados, né? Sim, mas eu falo assim, essa questão entre a gente, né, a rede municipal, acho que antes a gente tinha, era bem reguladinho. Você conseguiu vaga lá na outra escola? Me ligaram e falaram que eu tenho. Tá, então, a senhora pode, por favor, ir lá na escola, pega a declaração de vaga, vem aqui com a gente. Ou então, assim, como a gente está nesse período ainda de pandemia, eu acredito que não tenha problema de mandar a declaração digitalizada, assinada, tudo bonitinho, entendeu? Tá. E assim, a gente pode criar um fluxo, né? Porque a gente, como eu falei no começo, no SEG, a gente tem também a opção de puxar o aluno. Então, às vezes, tem gente que fica desesperado, liga na escola, liga no lugar, manda e-mail, não consegue. Porque eu preciso fazer a transferência do aluno, tem que fazer a matrícula aqui, tal, ele está na sua escola. Então, assim, a gente tem a opção no SEG e no SED, né? O SED puxa automático, mas o SEG a gente consegue puxar o aluno para a gente, e aí só mandar a declaração para informar, olha, o aluno está aqui comigo, está aqui a declaração de vaga dele, e
Eu acho que seria interessante. Daí a gente faz todo esse trâmite pela internet mesmo, como a gente tem feito. Tá. A gente pode pensar no fluxo, né, pelo menos entre a rede, quando o auxiliar ou o secretário vê que algum aluno saiu, automaticamente já informar a mãe e informar a outra escola que está recebendo. Mas a questão, Magda, é assim, ó, o que eu estou falando para você é que as escolas não estão informando. Às vezes a criança já está lá, tipo, a criança veio para mim, eu matriculei a criança, mas a escola de onde ela veio não está sabendo, entendeu? Sim. Tem acontecido isso. Mas é só uma ideia da gente voltar àquele esquema que a gente tinha antes do caderninho lá, não lembro o nome. Sei que eram algumas instruções que a gente tinha para quem entrava na secretaria. Secretários, né? Eles tinham feito Sim, isso mesmo. Passo a passo. Inclusive o senhor Delcio participou, né? Isso, ele, a Sônia. Delcio, Cris Borman, a Dilvana, não sei se a Mônica participou dessa confecção dessa era até era um disquete, não era, Delcio? Foi encaminhado para todas, não era? Era caderno? Tá. Isso, o manual da secretaria, Adriane. Perfeito. Tá. Tá bom. Licença, a gente pode pensar em retomar. Mônica, quer falar? É o João Paulo da 652. Eu também. Espera aí, deixa a Mônica, que acho que ela pediu primeiro. A minha assistente de computador aqui está me ajudando, dizendo quem está primeiro, tá bom? Só um pouquinho. Não, eu queria só colocar duas coisas. Eu acho que a gente criar um procedimento diferente do que o Estado exige e do que o Estado pratica, que serve para a rede pública, não é só para nós, de todo o Estado, todas as outras redes municipais, eu acho que é um complicador. Para escolas maiores, às vezes com poucos funcionários, que é uma situação que eu vivi bastante, eu acho que a gente sabe que o sistema compatibiliza automaticamente. A gente sabe que o sistema compatibiliza às terças e quintas. Então, a gente pode, na quarta e na sexta de manhã, puxar esse relatório para ver as compatibilizações. Tem também um outro relatório que fica disponível no menu, que é um relatório de movimentação do dia. Você coloca a data e ele diz a movimentação. E lá aparecem, inclusive, as movimentações manuais, não só o que o sistema compatibilizou automaticamente. E aí, assim, as escolas que me pedem, eu preciso da declaração de transferência, ou me mandam um pai lá com a declaração de vaga na mão para buscar a transferência, eu faço o procedimento antigo para facilitar a vida do pai. Mas eu acho que no mundo que a gente está cada vez mais ficando digital, o quanto mais a gente se aproximar disso e mais se aproximar de uma coisa única, eu acho que isso facilita a nossa vida. Eu entendo a preocupação documental, eu acho uma coisa complicada. Inclusive, eu tive criança que o sistema compatibilizou, eu acabei matriculando no SEG por causa do censo do ano passado. A criança não apareceu, a criança não existe nem no censo nacional. Então, assim, a criança foi aprovada. Até comentei com a Marta, será que no 9º ano a criança vai estar aprovada no fundamental inteiro sem nunca nem ter aparecido? Né? Então, assim, a gente tem esses problemas, tá? Mas eu acho que não é eu respeito a colocação da Dani, mas eu não acho que todo mundo pense dessa forma. Eu acho que as escolas maiores talvez tenham mais uma visão de facilitar o processo e não fazer mais outra etapa. E eu só queria perguntar uma coisa, voltar rapidinho só no histórico escolar que ficou lá atrás e é uma dúvida grande que eu tenho, que no final do ano passado foi dito que as crianças seriam avaliadas nesse ano, as crianças de 1º e 2º ano, que elas seriam avaliadas no início desse ano e seria produzida uma fada ou qualquer coisa de um relatório referente ao ano anterior, né, a 2020, e aí esse ano já mudou de figura, vão ser os 2 relatórios semestrais que vão ser produzidos. Eu só queria uma orientação, que eu tenho alguns históricos pendentes de crianças transferidas nessa situação de 1º e 2º ano, se vocês vão dar alguma orientação específica para nós. Aí acho que tem que ver com o pedagógico, né? Eu acho que tem que ver com a parte da supervisão, perguntar e levar para o pedagógico isso, porque daí esse daí já foge ao
A minha área já pode. Eu já não saberia dizer sobre isso. Tá bom? Pessoal, eu vou pedir uma gentileza. Quem quiser falar, levanta a mãozinha aqui do próprio sistema, que eu vou estar seguindo a ordem, tá? A Dani, que já falou, eu vou pedir para você abaixar a mãozinha, e o próximo agora para falar é o Delcio. Tem o... Quem era o menino lá? Ele não levantou a mão, por isso que eu peço. O do 52, eu acho que queria falar, você só levanta a mão também para eu seguir a ordem e não ninguém passar ninguém na frente. Gente, só levar. Oi, boa tarde a todos e todas. Oi? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu quero pegar aqui, Magda, como sugestão, assim, eu não sei se vale, mas eu acho que facilitaria a vida. Essa moça que conversou aí a abertura, eu esqueci o nome dela, me desculpe. Andréia. Ela falou sobre uma avaliação dos orientadores, dos supervisores, com relação às crianças setorizadas e que nunca compareceram. Eu entendo, né? Claro que sou leigo nisso aí, em questões legislativas aí sobre os alunos, mas eu acredito que a gente poderia, se não tiver nenhum empecilho, adotar o seguinte critério: o sistema setoriza, a gente tem que matricular, perfeito, a gente matricula. Mas, dado o prazo, essas crianças não compareceram, a gente não estabeleceu contato, mãe não procurou a escola, não tem nenhum tipo de situação, aí entra a fala da Bianca, que eu concordo, a gente poderia dar baixa nessas crianças e fazer uma relação dessas crianças que foram baixadas do sistema, porque aí a gente não vai ter o comprometimento, como a Bianca bem citou aí, de a gente colocar colocar uma coisa no histórico da criança, na fada da criança, inexistente. Porque chega criança, no ano passado chegou criança 6 meses sem ter uma notícia, contato nenhum, entendeu? E aí é só mais um trabalho para a gente de ter que estar fazendo um monitoramento de um fantasma, entendeu? Então, por que não estabelecer um critério assim? O sistema setorizou, perfeito. A gente matricula, segue sede e mantém na lista. Dado um prazo mínimo de tentativa de contato, não comparecimento, a pessoa não veio, mãe e pai não sabe como aconteceu aí, que nem no censo nacional essa criança não estava lotada, um prazo mínimo aí dá baixa nessa criança e aguarda. Quando essa criança aparecer na escola, ele tem a vaga garantida. Agora, o que não dá para a gente ficar com fantasma lá, inventando coisas ou criando situações que não existem e não são verdadeiras, mesmo que a gente tenha algum respaldo para isso, porque é mais trabalho para a gente, Mônica não, Magda e todos, de a gente ter que ficar acompanhando algo inexistente. Como é que a gente corre atrás de uma coisa que não existe? E sem contar que esse espaço que ela está matriculada, mas não compareceu, de qualquer forma, se ela for excluída, esse vácuo vai existir de qualquer forma, entendeu? E aí a gente lista essas crianças, crianças vinculadas, setorizadas, que não compareceram, dado baixo então. Pronto, faz uma listinha e acompanha. O dia que aparecer, matricula essas crianças de volta. Esta é a minha posição a respeito. Se puder, abraço. Obrigado a todos. De nada, imagine. Perfeito. A gente vai estar levando isso daí para a equipe, porque isso daqui não é meu. Tá? Não sou, quando vocês recebem os comunicados que não é para dar baixa, não é para dar não comparecimento, não é uma decisão só minha. Porque sempre teve um não comparecimento, como todos os anos, né? Então, só que assim, a única diferença é que o Estado, ele já estava desde o começo do ano com aulas híbridas. Então, eles têm um movimento de alunos frequentando e outros online. Nossa, como ficou totalmente não presencial, muitas crianças não apareceram. O Estado já está com algumas ações em relação à merenda, então os pais também vão até a escola por conta da merenda. As nossas ainda não. Então, os pais ainda não se achegaram.
E, nesse sentido, ainda não foi permitido a exclusão dessas crianças, mas elas vão ser dadas sim. Tá? Elas vão demorar um pouquinho, mas elas serão dadas. Eu entendo todo, também não acho certo, né, você está dando nota ou dando uma informação de uma criança fantasma, como você disse, eu concordo plenamente, só que essas ações não partem de mim, tá? Então, assim, eu repasso as orientações que eu recebo, então a parte pedagógica, né, juntamente com os supervisores, vão estar, agora em cima dessa instrução, de tudo que eu já comentei com vocês, vai estar tomando essas ações, e em um certo momento essas crianças realmente terão que estar saindo do sistema mesmo, porque também eu, Magda, não concordo, mas a gente tem que, devido à pandemia, aguardar um pouquinho aí. Tá bom? Alguém... Pessoal, travou aqui o computador da Magda. Ela pediu para perguntar se alguém tem alguma dúvida em relação ao censo. Vem aqui, destravou. Alô? Voltei. O povo quer me derrubar, mas eu volto. Alguém tem dúvida sobre o censo, gente? Ninguém tem. A turma da creche, a turma do pré. Ninguém? Mari? Olá. Oi, Magda. Boa tarde, pessoal. A minha angústia, dúvida e angústia é tudo. Em relação exatamente a esses alunos que estão no SED, que a gente já tentou tudo e não consegue localizar, eles continuam lá Vai fazer parte do censo. Repete o finalzinho, porque cortou Oi, o seu áudio. Melhorou? Vai. Eu quero saber se essas crianças que estão no SED, eu coloco ou não no SEG, já que vão fazer parte do censo. Então, é o que eu falei para a Mônica lá. Se você quiser pôr, pode. Se não, aguarda as instruções. Porque se elas saírem mediante a ata, vocês receberam para fazer aquela justificativa se a criança apareceu ou não, se ela aparecer, você matricula. Só que ela só vai ficar em ordem diferente do SED. Caso não matricule. Só que depois, se precisar de algum histórico escolar, teria que fazer a mão. Caso venha necessário, eu não sei quais são as ações que o pedagógico vai solicitar, entendeu, Mário? Aí fica difícil para eu dizer para você. Porque a inscrição dele no SEG implica em nota histórico, né? Se você de qualquer jeito, está no SEG... De qualquer jeito, o que vai acontecer? A hora que essa criança for matriculada em qualquer outra escola, por exemplo, do estado, alguém vai me cobrar um histórico. Vai me cobrar um histórico que eu não tenho conhecimento nenhum dessa criança e que eu vou ter que inventar, porque está no SED. É a mesma pergunta da Mônica, mas assim, essas ações têm que ser conversadas com o pedagógico, tá? Em questão de permanência. Não é comigo, tá? Eu acho que interessante, eu não sei nem o que dizer para vocês. Quem está no SEG, deixa. Quem não está, aguarda. Se vier a ser solicitado um histórico, você vai ter que fazer o histórico, Mari, por conta disso, você faz manual. Você entendeu? Eu não tenho como obrigar nem a tirar esse documento e nem a colocar. Fica a critério da escola. Tá? Mas se isso vier a ser cobrado depois, se ele não estiver lá, você tem que fazer o manual. Isso, tá? Mas eu não posso, assim, não tenho certeza disso.
tá? Porque a parte pedagógica... Eu acho que é o desespero de todo mundo. Sim, sim. Mas é uma coisa que foge do meu... Embora a minha parte é sistema, mas o que está por trás do sistema, o que compõe esse sistema, eu não posso te dar certeza nenhuma agora. O que eu posso te dizer é o que foi saindo agora aqui, que vocês vão ter que avaliar, fazer a ata, e mediante a ata, depois é que vai ser dada uma solução para esses alunos, tá? Mas agora, se vai depois precisar de um histórico ou não, a única coisa que eu sei é que o aluno não pode ser prejudicado, independente de ele não estar participando. É só o que eu sei. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nós vamos ter que aguardar, vamos ter que ficar um pouquinho mais angustiadas, mas eu acho que logo, logo vai ser resolvido. Tá? Eu acho que depois dessa, porque é tudo muito novo para todo mundo. Então, não dá simplesmente para ir lá e tirar, né? A conversa é que, assim, não pode haver prejuízo para essa criança que, de certa forma, ela não está frequentando a escola, né? Seja por N motivos, ou porque ela foi embora e não avisou, foi para outro estado e não avisou, porque ela está guardadinha lá dentro com a mãe e não avisou, que ela não tem acesso e não tem como informar. Então, não dá para a gente simplesmente sumir com ela nesse momento. Tá? Então, também aqui na Secretaria da Educação está tendo esse cuidado em pensar dessa forma com a criança, não só em se livrar dela porque ela está ocupando um lugar ali que vai causar problemas depois. Tá? Então, tem os dois lados. Tá? Então, aguardem um pouquinho que logo isso vai ser resolvido, sim. Eu acho que ela não vai ficar até o final do ano, nem até o 9º, né, Mônica? Mas tem um pouquinho de paciência, tá bom? Logo isso vai ser resolvido. Olha, eu acho que na época que tinha o formulário da Secretaria, dos secretários, que foi feito lá há muito tempo atrás, algum tempo atrás, deve de ter alguma coisa. A gente pode pensar em resgatar ou mesmo solicitar se alguém tem algum modelo e fazer com que ele fique assim, um modelinho padrão, para que se a escola precisar, qualquer escola, né, do mesmo jeito que saia do SEG padronizado, tenha esse manual padronizado, que numa emergência precise, ele esteja com todo mundo. A gente pode estar vendo se consegue resgatar esse manual e dentro dele, talvez atualizar alguma coisa, né, deixar algum campo, ou pode até pensar em uma reunião com alguns secretários fazendo essa representação e a gente pode montar alguma coisa e deixar um padrão para alguns casos excepcionais, tá? Reunião com o pedagógico, a gente também pode verificar, né? Eu acho que o pedagógico está fazendo essas reuniões com os professores, os orientadores. Então, no momento em que eles vão fazendo, é bom que esses orientadores também repassem essas informações para vocês, até mesmo para vocês ficarem mais tranquilizados em relação a alguns assuntos, né? Então, eu acho que é interessante os diretores e até os orientadores estarem passando para vocês as informações que eles estão recebendo nas reuniões com eles também, porque na reunião com eles, eu acho que, embora eu não participe, mas eu acho que esses assuntos são tratados diretamente com eles, tá bom? João Paulo, pode perguntar. Boa tarde, Magda. Olá. Assim, eu gostaria de saber como funciona com os alunos que, assim, eles têm 2 matrículas em escolas diferentes. Né? Como funciona em relação ao censo? Tá. Não pode acontecer, tá, João? O aluno, ele tem que ter apenas uma matrícula no regular. Ou uma no regular, uma no AEE, ou uma na creche Maria Claro, dependendo da necessidade especial, tá? Mas 2 matrículas no regular, isso não deveria acontecer. O que você pode estar fazendo...
por exemplo, o ano passado aconteceu isso. Veio uma mãe de uma outra cidade para nossa escola, para o 652, e assim, foi o erro nosso também, que eu deveria ter pesquisado e matriculei a criança direto, né? Então, quando ela é um turno diferente do que ela estudava em outra escola, o SED aceita. O JEDI não aceitava matricular a criança que já tinha matrícula, ela já não aceitava. O JEDI aceita. E acabou que essa criança entrou e ficou. E daí a gente veio descobrir isso, que ela estava em outra escola, foi na época, assim, já tinha passado o período da indicação para o primeiro ano, e daí quando veio a relação das crianças indicadas para o primeiro ano, a criança não veio. Aí a definição, né? Aí que a gente viu que a outra escola lá de São Paulo tinha definido ela. Daí que a gente descobriu que a criança tinha 2 matrículas. Por isso que a gente sempre pede, antes de matricular, sempre consultar no sistema antes. Criança que não está com baixa da onde veio, tem que solicitar à mãe ou mandando um e-mail para outra escola, enviando até uma declaração de vaga, falar, olha, a criança veio aqui, tem essa declaração de vaga, por gentileza, né, dar baixa no sistema. Tenta, espera algum tempo. Caso não consiga, pode estar pedindo para a gente vai tentar também, por aqui, fazer essa solicitação, tá? Que é para dar a baixa no outro município. Outra coisa, o sistema em si não deveria deixar, tá? Isso também é um erro do sistema, que não deveria deixar isso acontecer. Porque eu lembro quando era o JEDI não deixava de maneira nenhuma entrar. Então, é porque como tem, vamos dizer, a possibilidade de um contraturno para uma outra atividade, de algumas escolas que têm atividade complementar, ou seja, uma sala de AEE, né, uma educação especial, aí acho que, como foi em contraturnos diferentes, o sistema acabou que deixando, né? Mas isso é importante que, antes de matricular a criança, consulte ela primeiro no SED, né, pelo nome da mãe, do pai, dela, para ver se ela não está mesmo matriculada, para aí depois pode fazer até a matrícula manual, porém avisa a mãe que, olha, ela não está, né, ela está com uma vaga presa lá, solicito que a senhora entre em contato, porque sempre é a mãe, vou pedir para os responsáveis primeiramente. Agora, se não consegue, pode estar enviando um e-mail para a própria unidade, ou aí, assim, demorou muito para responder ou não consegue, pode tentar aqui com a gente tenta ver o que consegue com a diretoria de ensino, né, encaminhando para a escola e solicitando essa baixa. Tá? Às vezes eles não dão mesmo, tá? Já que informam que é complicado. Isso dá problema no censo também, né? Que depois você não consegue vincular ela ao censo, que ela está presa com a matrícula lá em outra unidade. Tá? Obrigado. Da Cristina Borman, não entendi a pergunta. Como resolver isso? Tudo por ser utilizado por sede, mas não realizar uma matricular ou não? Seria importante que a Secretaria orientasse a rede municipal como deverá proceder por meio de uma instrução. É que na verdade, Cris, a sua pergunta, a pergunta da Cris, eu não sei se todos viram, que eu falei que fica a critério de matricular no SED ou não, quando a criança é automaticamente compatibilizada para a unidade. Se fosse fazer valer, era para obrigatoriamente matricular, tá? A criança, a partir do momento em que ela foi para o SED para você, automaticamente ela deve ser matriculada no SED. É que a gente sabe, fiquei sabendo, a gente sabe que no começo do ano, né, até que se acertem as listas, muitas, ou dê os 15 dias de não comparecimento, as pessoas não matriculam as crianças de primeiro ano, isso é mais para primeiro ano, tá?
Então, porque as de segundo, elas automaticamente viram, né? E a sequência, normalmente, elas já viram, já faz o tombo. Então, as de primeiro ano, seria obrigatoriamente colocar em ambos os sistemas, tá? Então, só que assim, eu fiquei sabendo que tem pessoas que, como a pessoa, a mãe ainda não fez matrícula, porque talvez ela esteja esperando uma vaga no SESI, ou em alguma outra escola numa escola particular, ela não faz a matrícula, enquanto essa mãe não faz a matrícula presencial, né, no papel, eles não colocam no sistema. Por isso que eu falei que fica aí a critério, porque se automaticamente as escolas já tomam esse critério sem instrução, então agora fica a critério de cada escola, né? Porque o obrigatório seria colocar em duas, mas como já tem as escolas que fazem isso, sem ninguém perguntar, então por isso que eu falei que fica a critério da escola, tá? Porque se fosse fazer valer, já era para estar desde o primeiro dia em que o sistema virou lá no final do ano, era para estar todas as crianças matriculadas no SEG e no SEG, tá bom? Agora, para arrumar histórico não dá, por quê? Arrumar histórico como? Engraçado que quando interessou para ser do Michel de sempre, para colocar no passado as notas quadras, traz muito bem. E agora, para arrumar histórico, por quê? Mas arrumar o histórico em que sentido? Posso falar, Magda? Foi eu que perguntei. Isso, em que sentido? É o seguinte, o histórico escolar, ele só sai de transferência, ele só sai quando o aluno completa o bimestre. Antes do aluno completar o bimestre, a transferência no verso do histórico, ela não sai, entendeu? Então, não tem como a gente alterar as faltas do aluno no SEG, entendeu? No histórico. Quer dizer que o histórico fica errado. Por exemplo, o aluno saiu agora com 40 faltas, só que lá no histórico dele não sai. Se eu quiser que saia, tem que ser manual, porque no SEG só sai quando fechar o bimestre, entendeu? Tem um tempo, vamos dizer. Essa opção, ela não é aberta para a gente alterar o número de faltas do aluno, entendeu? Só quando fecha o bimestre. Aí o aluno está lá com 40 faltas, só que ele saiu antes de completar, entendeu? Tá. É isso que eu queria. É isso que eu queria falar. Tá. Quando a CEDU precisou alterar o histórico para o ano passado, para ser nota quadrimestral, conseguiu alterar. Por que para alterar esse erro no histórico, a CEDU não altera? Tá. Você já chegou a mandar isso em outras épocas? Sim, já mandei. Qual foi a resposta do Júlio? Diz que não conseguiam mexer no SEG, porque havia um contrato e esse contrato não estava valendo. Só que como que o ano passado conseguiram mexer no SEG? Tá. Então manda de novo, por gentileza, a gente verifica. Tá? Pode mandar que mandar novamente. Assim. Tá bom. Porque daí a gente está com uma outra pessoa aqui e aí a gente verifica o que acontece. Tá bom? Tá. Obrigada. Nada. Tá? O que seria? Luciane? Luciane, quem seria? Luciane, acho que 617. 617? Pode falar. Acho que precisa abrir o microfone, Lu. A lista de presença já foi? Já está? Já foi? Já está no link? Já estão assinando? A próxima é a Adriana do Jaci. Quem seria? Adriane? Oi, Magda, boa tarde. Tá me ouvindo? Tudo bom? Bem, graças a Deus, você. Tudo bem. É o seguinte, Magda, sabe o que piorou muito com a pandemia? As escolas particulares do infantil, eles estão matriculando as crianças e a gente está com a criança na lista
não consegue falar com os pais porque eles saem do grupo dos professores, e a gente fica lá com a criança amarrada na sala e ela em outra escola particular. Essa escola particular, ela não teria que estar no SED também, na sede? Se ela for regular, é para estar. Então, estamos se ela for tendo autorizada, um problema aí, hein? Se ela é autorizada, toda escola que é autorizada a ter funcionamento, ela está no SED. Só não está quem não está autorizado, ou seja, se é infantil é por a gente aqui, e se é infantil com fundamental pelo Estado. Tá, então eu tenho que mandar para vocês isso? Se você sabe o nome da escola, você sabe para onde a criança foi? Sim, sim. Pode mandar que a gente verifica se a escola é autorizada ou não. Tá, então... Tá? E aí a gente até cobra. Então é certeza, então todas legalizadas estão na sede. Sim, sim. Perfeito. Que é autorizado está na sede. Tá, então já peguei algumas que não devem estar. Tá bom? Eu mando para você, então. Tá bom, daí a gente verifica. Obrigada, viu? Tá, nada. Olá, Magda. E aí, Luciana? Tudo bom? Consegui entrar, até que enfim consegui falar com essa mulher. Difícil. Tudo bem? Tudo bom, e você? Viu? Bem também, Magda. Assim, é mais como todas as pessoas que comentam. Eu vou falar sobre o censo. Eu sei que tem muitas dúvidas, hoje não é possível, né, não será possível, mas assim, todo ano o censo muda, né? E como diz a nossa diretora Márcia, meu Deus, quando vai chegando a época de censo, já começa a dar uma certa dor de barriga, e dá mesmo. Então eu vi também um sufoco de todas as auxiliares, professoras, enfim, todas as pessoas que estavam trabalhando dentro da secretaria, fazendo esse papel, e eu também, né, você sabe que eu sou uma auxiliar readaptada, tento e faço de tudo que eu posso para ajudar, então nós sofremos muito. Então, o único pedido, assim, hoje, que nós, né, podemos até fazer, a gente sabe que é difícil para vocês também, que essa pandemia veio, mexeu, descontrolou, e enfim, tantas coisas ruins veio acontecendo para nós, mas para nós podermos dar a volta por cima e ficarmos a par de tudo o que acontece, lógico, é o que nós pedimos, de uma certa forma, um tutorial mais básico, de uma forma assim, mais clara, e de uma forma mais, assim, maleáveis, alguns macetes, porque o tutorial vem, a gente lê, mas mesmo assim, às vezes a gente lendo, a gente não consegue compreender. E eu vi em mim, e também em todas as outras escolas, ai meu Deus, quem pode me ajudar? Ou alguém daí me ajuda? Eu cheguei a pedir ajuda, algumas, mas essas pessoas também, como a mim, ai, Luciano do céu, estou perdida, também não sei fazer, como nós fazemos, enfim, conseguimos chegar ao consenso, conseguimos terminar, não sei se fizemos o correto, né, mas foi difícil, todos os anos ele vem de maneiras diferentes, né, então, lógico que a gente senta, a gente faz junto, mas realmente, e é gostoso quando a gente consegue pegar e aprende, e aí vai rapidinho, mas os primeiros passos são meio complicados, assim, são meio difíceis de fazer. Aí a gente perde muito tempo. Aí, e outra também, Magda, eu percebi que, assim, além do censo, vem muitas informações para nós, por exemplo, colocar o CPF da mãe, viu, já terminou, pegou o censo, você já foi ali, você já pesquisou aqui, você olhou, você bateu lista, tal. Então, eu penso comigo, né, quem sou eu, né, mas, assim, é só uma ideia. Se não ficasse assim somente para maio e final em setembro, por exemplo, a cada 2 meses, nós viesse algum comunicado, ó, dá uma olhadinha, já confere a sua lista, olha, já confere o seu SED com o seu SEG, para que maio vocês não se apurem, porque realmente, às vezes, não vindo comunicados, a gente, olha, sinceramente, a gente dá uma acalmada,
A gente dá uma respirada. Mas essa época, olha, vou ser sincera, meu cabelo tá pintado. Bom, se fosse para ficar branco, sinceramente, dá para contar cabelo preto, que não tem mais. É só uma posição. E outra, eu fiquei falei para a diretora Márcia, eu fiquei muito feliz em ela ter me convidado para participar dessa reunião, que nos faz muita falta. E isso é bom para nos reforçar, para nos orientar e deixar claro, deixar-nos à parte das coisas. E é o que nós que trabalhamos na secretaria necessitamos de mais informações, de mais convocações, formações, para que a gente fique mais, sabe, fica mais fácil de trabalhar. Eu sei que de repente é difícil para vocês aí, o pessoal deve estar ficando maluco também aí, porque são muitas coisas que vocês têm que nos passar, mas a gente precisa de mais informações. Falei demais, né? Mas é saudade de você falar com você. Beijo, querida. Beijo a todos. Obrigada. Beijo para você também. É complicado, Luciano, porque assim, no censo ele já é pré-estabelecido o prazo, né? Então não tem como eu falar para você fazer antes, porque a opção está fechada. Até a conferência dos dados da escola, que é o gestor, né, os equipamentos, se oferece água filtrada, merenda, aquela coisa do SEB, da primeira parte de escola, caracterização, aquilo até dá para ser feito antes, já deixar atualizado, e quando chegar o censo, talvez, né, nem precise o gestor, que muda às vezes, né, por conta de remoção, tem que estar sempre atualizado, mas a questão de inserir professor na sala, isso ele abre só agora. Tanto é que ele está, né, fechado, eles fecharam, talvez abra de novo, depois isso daqui some do sistema, ele não fica aberto o tempo todo. Então não dá para vocês se anteciparem, né? Tem que ser, nessa época mesmo. A única coisa que eu vou pedir para que não deixe ninguém tirar férias nessa época, né? Ninguém mais pode tirar férias. Nem queria me deixar tirar férias. Quase fiquei maluca. Quase fiquei maluca. O prazo é sempre assim, eles dão, eu mando muita coisa, mas assim, é do jeito que eu recebo. Os prazos não sou eu também, Magda, e nem a SEDU quem põe, isso já vem da diretoria de ensino que recebe lá do governo federal. Então, ela recebe e repassa, e eu, no mais possível, né, rápido, para vocês terem um tempo maior para fazer, eu encaminho. O que não pode também é as pessoas deixarem para a última hora. Eu sei que é atribuição, até o CPF também foi, assim, uma coisa, né, foi dada aí de última hora, mas não deixar para a última hora, né, o que a gente pode até, às vezes, falar, olha, o censo está se aproximando, a gente pode até alertar, mas mudar datas a gente não tem, porque quando ele manda e a gente tem que repassar para vocês, tá bom? Sim. Joia, querida, obrigada. Beijo. De nada, imagine, tchau. Em que sentido? Então, do censo, geralmente quando essas unidades que vão receber agora os diretores em junho, provavelmente a Lu, né, a Luciane aqui, ela vai estar os dados e ela própria altera, tá? Se for o caso para vocês alterarem, a gente vai enviar comunicado. Mas, realmente, agora essa primeira parte do censo será com esse diretor que está agora, e depois que migrar as informações lá dentro do censo, eu não sei se vai conseguir alterar, só vai alterar depois que alterar no SEB. Se a Lu conseguir alterar assim que eles assumirem, aí isso vai, mas isso vai ser alterado, acho que só na segunda etapa do censo, porque como a primeira etapa é agora, que está migrando, então vai sair ainda com o nome do diretor que está hoje na unidade, tá? Mas daí a Lu provavelmente altere depois todos os gestores da unidade, e se não for ela, a gente encaminha para vocês o passo a passo, se for vocês que tiverem que fazer, tá bom? Adriana Arnaud? Atribuição de secretário vai ter, eu não sei quando, mas vai, eles estão chamando por etapas.
tá? Logo vai ter atribuição, sim. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Adri. Tô. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Graças a Deus, tudo bem. Viu, eu queria só dizer o seguinte, a gente recebe, né, as crianças que vêm das creches, das conveniadas, e eu queria sugerir que as conveniadas também, já que são crianças que eles recebem pela prefeitura, que eles façam a matrícula dessas crianças no SEG e no SED, porque no final do ano, quando a gente recebe essas crianças, normalmente o prazo que a gente tem para colocar no sistema é muito curto. O ano passado ainda foi mais complicado, que teve a matrícula de novos e rematrícula. E as crianças não estão no SED, e às vezes nem não estão no SEG. Então, já que eles são conveniados com a prefeitura, essas crianças contam alunos nossos, eu gostaria de sugerir que eles também fizessem a matrícula dessas crianças no SEG. Tá? E sobre o CPF, eu fiz a inclusão. Porém, quando eu vou fazer uma matrícula nova, eu tenho que abrir 2 páginas para eu conseguir, uma para fazer a matrícula, depois outra para colocar o CPF. Pelo menos foi o que, para mim, aqui. Não sei se eu estou fazendo errado. Se eu estiver fazendo errado, peço por favor que me corrija. E se estiver correto, não dá para colocar na mesma tela o RG da mãe, o CPF da mãe? Tá, eu vou colocar isso aqui, né, para o CPF para melhorias, né, para ver se a gente consegue. E a questão das crianças da conveniada é assim, hoje no SEG, né, a gente inseriu as conveniadas, mas somente as crianças que são conveniadas da prefeitura, porque eu tenho unidades, Adriane, que são 100% alunos nossos, são 100% conveniados. Eu tenho agora, por exemplo, uma Elizabeth Milgo, Associação 12 de Outubro. A prefeitura tem com ela somente 12 vagas que são conveniadas com a prefeitura. Então, essas 12 vagas estão no SEG. Nós abrimos no SEG, todas as crianças conveniadas estão no SEG, mas o resto da escola dela é como se fosse particular. Então, só vai ficar no SED mesmo, tá? Então, não estou ouvindo você. Abra. Desculpa. Isso, esse ano, que está sendo colocado essas crianças... Isso. Em fevereiro, nós fizemos uma convocação com elas, né? Ok. Mesmo porque para elas contarem também para efeito de verba, de tudo que recebe pela prefeitura, elas foram inseridas. Então, eu tenho escola que é 100%, está no SEG. Já vai facilitar algumas, mas não são todas ainda. Tá? Só as que são conveniadas. Mas espero que até o final do ano, quando a gente fica louca com Mas assim, acho que da Santo Agostinho toda... Então, a Santo Agostinho, que é aí da sua região, ela é toda conveniada. Então, todos estão, se for para você, e Casa das Mães também. Então, como é 100% conveniada, todas estão no SEG. Se alguma for para você, essa já vai estar lá no banco de dados. Muito obrigada. Fico feliz. Com certeza. Obrigada, Tá Maria. Nada. Tchau. Tá, das atribuições. Quem que é? Fernando? Então, a questão das atribuições, gente, que está tendo, né, de diretor, professor, foi só de orientador, vice-diretor. O que acontece? Na verdade, devia ser primeiro de tudo a atribuição para diretor. Mas como houve um recurso, ele atrasou e acabou que sendo atribuído primeiro ao vice-diretor. E quem pegou de vice-diretor, óbvio, para não correr o risco de ficar sem essa vaga, ele escolheu a escola. E aí, o diretor foi depois. E ele também passou no concurso de diretor. E se chegou a vez dele, óbvio que ele também optou por ser diretor. E aí acabou que o de vice vai ficar vago e vai ter uma próxima atribuição, tá? Então, aí foi um problema mesmo que deu de recurso lá no RH, pelo que eu sei, tá? Porque eu também não entendo. Então, o que eu fiquei sabendo é que houve um recurso
a opção de diretor era para ser atribuído por primeiro, mas por conta desse recurso foi atribuído o primeiro vice e orientador. E agora, quando chamou diretor, os que passaram nos outros concursos, passou de diretor, óbvio que optou por direção, tá bom? Então, mas esses cargos também serão ocupados numa próxima atribuição, né? Vai demorar mais um pouquinho, mas vão ser atribuídos novamente, tá? Não vai ficar sem, não. Quais documentos? Rafael, quais documentos você diz? As declarações, vamos dizer, de escolaridade, Então, assim, a documentação, Rafael, ela tem... A única coisa que tem prazo é o histórico 30 dias, tá? As outras, se você puder fazer no dia para a mãe, se você não tiver atribulado, eu não sei, olha lá, ó, tem gente que utiliza até 2 dias úteis, eu acho que você pode, eu não sei, Delso, se isso tinha no manual lá de prazo, se são 5 dias, é porque aí vai depender do seu momento, da sua o pessoal normalmente está fazendo 3 dias. Eu acho que 3 dias é de bom tom, né? Mas isso não tem... Eu não sei se na época do formulário de secretarias, que alguns secretários fizeram, tinha esse prazo. A gente pode estar voltando a consultar e a estipular alguma coisa. Mas aí é muito relativo. Tá? Se tem gente que está sem fazer nada, vamos dizer, num momento que é meio difícil, pode fazer na hora. E a mãe, mas eu quero porque já venceu. A mãe também tem que saber que a secretaria não vive em função dela, né? Que a secretaria tem outros afazeres e precisa de algum tempo para fazer essa declaração. Então, acho que 2, 3 dias, no máximo, para ela vir buscar. Isso poderia até ser colocado no mural, ó, solicitação de documento, prazo para retirar, 2. Então, o que ele colocou, né? Muitas vezes o diretor não está ali naquele momento, então pode ser colocado já para quando os pais chegam no muralzinho da escola, um prazo de 2 a 3 dias, por conta, olha, hoje o diretor não está aqui, então eu vou fazer amanhã, ele vai assinar, depois a senhora volta a buscar, né? Eu acho que tem que ter realmente aí esse prazo, tá? Mas eu volto a falar, eu acho que no formulário que foi feito de secretaria, que os secretários fizeram, deve de ter alguma coisa nesse formulário aí, nesse caderno de orientações. A gente pode estar retomando, né, e colocar isso em prática. Coloca lá, é bom que a mãe, quando entra, já avise, olha, mãe, aqui, ó, 5 dias, 3 dias, né, para ela também se situar, que se ela quer alguma coisa para ontem, ela vai ter que se programar e vir antes buscar, tá? Porque a gente também, elas têm os direitos, mas também tem deveres, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um padrão para atender os pais, né? Não é na hora, porque nem sempre dá para a gente fazer as coisas na hora, tá? Sobre quantidade de auxiliar administrativo e remoção, mas isso não compete à NEB. Alguém mais tem alguma pergunta que seja de competência desta divisão, desta sessão? Saiu? Eu não ouvi. Você estava com o microfone ligado? Fala aí com essas 2 perguntas sobre o auxiliar administrativo, que eles estão pegando a remoção e como são os auxiliares que depois correspondem. Foi colocado aqui a questão de auxiliar administrativo, tá, gente? Isso é RH. Eu não sei dizer. Bom, se vai ter o concurso de auxiliar de administração tem que ser via prefeitura, porque auxiliar de administração administrativa não tem só na Secretaria da Educação, ela é um cargo que ocupa toda a prefeitura, em todas as secretarias,
Então, isso tem que ser a nível de prefeitura, tá? Então, eu não posso responder essa pergunta, porque aí é questão... A prefeitura tem que fazer um concurso de auxiliar administrativo, e aí, conforme eles vão chamando, são destinados às secretarias, tá? Então, isso não é com a gente. Tá, concurso de auxiliar de educação. Eu penso que vão chamar. Se foi feito o concurso, em algum momento vão chamar. Não sei também dizer quando, mas vão chamar sim, tá? O mais difícil que era o concurso foi feito. Agora vamos aguardar a chamada, tá? Tá. A gente vai verificar, Jéssica. Eu vou ver depois com o Delso se ele tem esse caderno para mandar, né? E a gente vai dar uma... a gente vai olhar e vai ver se precisa atualizar alguma coisa, e a gente pode estar fazendo novamente, ou até montar de novo aí uma comissão de secretários, né, Delso? Pode estar retomando para algumas ações. Não, aquele antigo você tem para mandar para a gente? E daí a gente pode estar analisando, né, para colocar esse padrão, Magda, voltar... acabei de mandar no e-mail do STE. Ah, é? É. Tá bom, maravilha. Aí a gente dá uma olhadinha e pode estar algumas coisas aproveitando, né, eu passo junto também lá para o gabinete, a gente pode estar fechando um pacote aí, tá bom? Sim, agora que como eu falei lá no começo do censo, a Bruna que perguntou do censo, até que enfim uma pergunta do censo, hein? A época da migração dos alunos vai ser dia 20, como eu falei, dia 26, tá? Então a gente vai mandar um comunicado, evitem de dar transferência para os alunos, desde que já saibam para onde eles vão, ou se a mãe vai lá, a mãe já está onde. E quem receber essa matrícula, já fazer essa matrícula no sistema para que o aluno não fique perdido no sistema e não migre para o censo. Mas a gente vai estar encaminhando o comunicado sim, até que tem que imprimir a lista para depois, quando abrir, ter a conferência em cima dessa lista. Tá? Então, mais próximo, agora vocês vão dar uma respiradinha, quem já terminou todo o censo, né? Vai respirar. Quem não terminou, pelo amor de Deus, termine, porque tem algumas unidades que não colocaram ainda a criança no sistema, não colocaram os professores e nem os auxiliares, tá? Mas a gente vai encaminhar, assim, o comunicado informando sobre isso, tá bom? O Fernando está falando que determinar horário de secretaria. Secretaria funciona. Horário de secretaria também não sou eu quem falo, tá? Isso daí não é minha atribuição e eu não sei e nem devo falar qual é o período de funcionamento. Isso daí tem que ver com a direção e talvez outras esferas. Não sou eu quem determina esse horário, tá bom, gente? Não é minha área, graças a Deus. Né? Quem mais? Então fala, Denise. Oi, Magda. Oi. Você sabe como que é a minha vida lá, né? Uhum. E tem ainda... Você comentou que os professores já encerrou para colocar? Então, ontem fechou o sistema, ontem e hoje estão fechados. Vamos ver segunda-feira. Ou a diretoria de ensino nos falou que deve estar com... Eles fecharam para algumas ações que provavelmente reabra. Então, a gente está esperando que reabra para quem não terminou, fazer o mais rápido possível. Tá? Mas a gente vai informar. Só falta um professor. Tá, eu informo lá no grupo que vocês têm com a Lu, tá? E aí eu ponho lá para todas as fundamentais que não terminou, eu coloco lá que o sistema reabriu, que pode estar terminando de inserir os professores. Só também para falar em Lu, tá? Como a gente sabe, a Lu estava gripada, eu coloquei no grupo, né? Graças a Deus ela fez o teste de Covid e não deu negativo.
tá? Então, com a graça de Deus, não é Covid o que ela tá, é só um resfriado mesmo, tá, gente? Que a gente também fica preocupado. Bom? Sim, sim. A questão do CPF da mãe no SEG, claro que eu não consegui ainda lançar, né? E eu gostaria de saber qual é a finalidade de pôr o CPF da mãe no SEG. Então, esse foi uma solicitação, Denise, por conta da pandemia, algumas ações que poderiam ser feitas, como merenda ou cartão dinheiro para merenda, então usariam o CPF da mãe, tá? Não sei se isso vai ocorrer, mas era para esse tipo de ação, tá? Eu não terminei ainda, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Não, termina o censo, depois você termina o CPF, por favor. Não, o censo está independendo de mim e houveram outros desdobramentos que depois eu conto para você, que minha vida é um flash. Você nem imagina. Mas está tudo já dentro do que eu tinha, a não ser que eu vá na casa das pessoas, né? E bater na porta e falar, viu, eu preciso dos seus dados. Mas assim, para essa colocação, essa associação, Denise, entre no ano passado. Vocês conseguem entrar no ano passado? Lá no SEB mesmo? Quando você for em associação de professores, coloca o ano de 2020. São substitutas, eventuais. Ah, tá. Então aí porque assim, se você colocar para quem já é da casa, se colocar lá o ano 2020, já vai aparecer todo mundo, todos os CPF, é só colar e copiar. E aí vai mais rápido, mas né? Eu não sei o que aconteceu. Colar e copiar modo de dizer, porque tem que vincular, tem todo um trâmite, né? Eu não sei o que foi feito, Magda, que quando coloca o CPF, sumiu até formação curricular da pessoa. O sistema estava bem inconsistente também, devido a muito as pessoas acessarem muito. Então, vocês viram que lá no começo, por conta do Vacina Já, que também acionava o SEB, deu muitos problemas. Então, eu até achei que esse prazo também deveria ser estendido, porque teve muita dificuldade para muita gente fazer, né? Se não bastasse a internet, se não bastasse, ainda o sistema estava com inconsistência. Mas às 10 horas da noite ele estava voando. Então, que aí praticamente todo mundo dormindo. Obrigada, Magda. Mas assim que reabrir, eu coloco lá no grupo para quem não terminou, tá fazendo, tá bom? É só essa eventual que ainda ela não tem o número do diploma dela, que não saiu ainda, né? E daí eles pedem o número do diploma. Porque para ela ser eventual, ela tem que estar formada, né? Ela está formada, já foi a colação de grau, só que a emissão do diploma demora. Mas ela tem quando ela se forma, ela ganha antes de vir, porque exatamente, tudo, aí deve de ter, né? Pede para ela, tá? Mas aí depois a gente conversa em volta, tá bom? Belezinha. Obrigada, Magda. Nada. Bom, gente, falta 4 minutos para acabar. Ou fale agora ou quero separar sempre. Vai, João. Magda, uma última perguntinha para você que não tem nada a ver com o censo, mas eu me vi na obrigação de perguntar. Mas a sua dúvida é dúvida de outras pessoas, pode perguntar. Tanto porque que no começo da pandemia eu sugeri para a diretora criar um WhatsApp da escola, né? E escutei de outras pessoas que a secretaria não permitia criar um WhatsApp para a escola, né? Aí a gente foi ver, daí foi mandado e-mail para a gente se virar com o que a gente tinha, né? Sim, tipo, o WhatsApp poderia criar tal. Sim. Né? Porque cada escola tinha uma situação. Tem muitos que tem sim WhatsApp, tem
diretora que comprou chip para algumas, para as professoras, né? Então, assim, são várias formas, né? E assim, a minha... Assim, em matrícula que estava sendo difícil, né? Porque a gente não estava atendendo presencialmente, então como que a gente ia fazer matrícula de uma criança sendo que a gente não estava atendendo o pai presencialmente? Sim. Aí eu tive a minha cabecinha teve a brilhante ideia de... É difícil ter essas ideias, mas eu tive. De criar um formulário no Google Forms, né? A ficha de matrícula da criança, porque tem várias perguntas lá que você tem que perguntar. A profissão do pai, a profissão da mãe, enfim. Eu fiz esse formulário e aí eu enviava pro WhatsApp do pai, ou pro e-mail do pai e da mãe, quando vinha na ficha de matrícula, na ficha de inscrição dela, eu pegava e mandava, e tá dando certo. Maravilha! Então, eu queria saber de você se é permitido fazer isso, e se for permitido, eu queria dar uma ideia de padronizar para todas as escolas. A CEDU padronizar um formulário para todas as escolas trabalhar da mesma forma. Entendi. Eu não sei se padronizar seria... É que aí depende, né? Cada escola, como a gente falou, ela montou uma forma de desenvolver esse trabalho, né? Essa ponte com os pais. Então, eu não sei se eu poderia obrigá-los a ser de uma única forma, tá? Mas, assim, cada um, que nem a própria Débora aqui, a gente, com os pais por conta de matrículas de creche, foi criado um WhatsApp Business, olha que chique, não sei nem falar, mas foi criado esse negócio aí, que é um celular, é um WhatsApp, com o número da própria escola, né? Eu criei para a escola. Então, você pode conversar com a escola, né? Ela falou que se precisar, ela sabe fazer, porque eu não sei, tá? Mas, assim, são as formas que as pessoas mesmo, cada um se acerta de um jeito. Eu também não sei fazer esse Google Forms, quem faz aqui é a Adriele, né? Ela que é expert em internet. A Débora também faz, eu não faço, tá? Então, eu nem ia entrar nesse negócio que hoje eu não sabia. Eu tô assim... Eu acho também, foi falado dos cursos que vai ser dado, né? E eu acho importante mesmo, porque assim, no Google Forms eu aprendi mexendo, mas tem coisas que eu não sei. Eu acho que tem muito mais recurso lá que eu não sei mexer, né? Então, acho importante. Então, você viu que o Paulo falou que vai estar ministrando esses cursos aí. Que eu acho que eu vou ter que fazer junto com vocês. Legal, eu acho muito bom. A Priscila Evangelista falou aqui que é muito fácil fazer. Não é não, viu, Priscila? É fácil só para você que é inteligente. Obrigado, Magda. Magda, uma coisa que ele falou que eu achei interessante é talvez o formulário que as escolas preencham sobre os alunos, né? O prontuário do aluno, esse sim ser padronizado, porque cada escola tem o seu formulário, tem um prontuário. Então, quando a criança vem com o prontuário, a mãe normalmente fala, nossa, vou ter que preencher tudo de novo, e não sei o que, tal. E cada escola tem um prontuário completamente diferente, né? Uma do outro, e muda, e não sei o que. Quem sabe ter um prontuário, há muitos bilhões de anos atrás, né? Tinha um prontuário próprio, né, da rede toda. O único formulário que eu lembro é aquele quadriculadinho. Lembra aquele de matrícula quadriculadinho? Credo, vocês nem vão lembrar porque você é velho. Eu lembro. Então, é o único que tinha. Olha lá, o Deus quer falar. Fale, Deus. Magda, você me conhece já há alguns anos, né? E eu sempre fui defensor da padronização.
Sim. Eu acho o seguinte, olha, nós temos aí um corpo aí dentro da Secretaria de Educação que pode bem nos ajudar. O formulário Google Forms, ele inclusive, você consegue importar os documentos e fazer uma mala direta com essas informações. Então, é o seguinte, eu penso, meu amigo aqui do CI 52 que falou, se você fizer um formulário onde as informações do infantil, fundamental e médio estejam lá e tornar isso padrão, o que acontece? Quando a gente fizer as mães preencherem, elas vão preencher as informações que são constantes lá, referente ao curso que a criança está fazendo, infantil, fundamental, médio, eu não sei até quando vai, entendeu? E na hora de importar isso, você tem os dados todos que foram colocados. Eu acho o seguinte, quando a gente tentou trabalhar o manual da secretaria, foi justamente isso, para dar um norte para a prefeitura. Porque continuo dizendo o que eu disse há uns 10 anos atrás, sabe? São uma cidade, Sorocaba, com mais de 150 prefeituras adjacentes aí, trabalhando de forma, cada um de um jeito. Então, eu acho que se a gente conseguir direcionar isso para um padrão, os formulários, de novo, o SEG trabalhando ordenadamente, porque o SEG tem algumas aberrações aí que é duro de você lidar com o SEG, né? Então, se a gente conseguir, pelo menos, diminuir esses atalhos, esses caminhos diversos que tem aí, a gente consegue dar um rumo muito mais fácil para todas as secretarias, principalmente aquelas que sofrem hoje, o caso da Tânia, por exemplo, que não tem auxiliar lá, e tem 1.000 alunos, é um transtorno, eu acredito, a vida dela, né? Eu não posso reclamar, porque primeiro que eu estou de férias, segundo que tem gente fazendo serviço lá na Secretaria do Avelino. Mas direcionar, fazer um eixo principal para que as divergências sejam mínimas e tratadas esporadicamente, eu acho que facilita a vida de todo mundo. E eu acho que cabe a SEDU e cabe às pessoas aí ajudar para que esses formulários sejam desenvolvidos e tratados de uma forma assim, onde todas as secretarias, infantil, fundamental e médio, consigam trabalhar de uma forma unificada, ou tratando, como eu disse, tratando só o que é peculiar de cada unidade, mas os 90% tem que ser igual, porque nós somos a mesma rede, não é possível a gente trabalhar de forma diferenciada. Tá. Como essa reunião está sendo gravada, o Paulo, né, que é o gestor, que entende, depois a gente pode pedir para ele né, ouvir e ver o que dá para ser feito, sim. E aí a gente pode estar fazendo algumas reuniões, né? Eu só não sei, eu não entendo, tá? Por isso que eu vou fazer, pode ser uma pergunta idiota. E esse banco de dados? Fica na nuvem, não vai pesar em nada para a prefeitura, não vai afetar em nada? A prefeitura não tem. Então, porque ela não tem uma coisa que suporte, talvez, eu não entendo. Como é que fica? Não, o Google Forms, quando você faz esse formulário, a própria unidade, ela pode salvar isso no drive, criar um drive dentro da própria secretaria, no e-mail da secretaria, entendeu? Tem como você colocar isso nas nuvens. E a partir da hora que você baixou as informações, você deleta, você apaga, você limpa, não tem por que ficar arquivando aquilo. Eu estou querendo dizer que quando você cria esse formulário e coloca essas informações, para a secretaria importar isso, é muito mais fácil, entendeu? Ela faz uma mala direta, salva isso e gera um documento que pode ser aquele, me fugiu o nome, o prontuário do aluno. Ela gera e salva aquelas informações dentro do prontuário. Imprimiu aquilo, pronto, você tem a matrícula da criança, deleta os dados e já tem tudo aquilo ali digitado. Porque aí você vai ter que passar para o SEG ou para o SED, você vai ter que passar essas informações. Mas você já tem o documento que o pai ou a mãe ou o responsável pelo aluno digitou e você importou para o formulário, que é o padrão que a gente pensa ter isso dentro das secretarias. Tá, depois a gente pode ver com o Paulo, sim, o que dá para ser feito, sem problema nenhum, né? Assim, eu acho que é importante, porque assim,
a gente trabalha para uma matriz que é a SEDU, que tem mais de 100 filiais. Mas essas filiais trabalham uma diferente da outra. Não tem um documento padronizado para todos. Entendi. Tá bom, a gente vai levar essa informação, sim. Tá? Pode deixar. Obrigada. Gente, eu acho que já deu, né? 4 e 7. Tá bom, Celso, pode ir. Podemos encerrar? Eu acho que só em julho agora nós teremos outro encontro, talvez, né? Para falar, acho que de outros assuntos, definição, né? Então, mais para frente a gente... Quem que está no 93? Karina? Tá, depois a gente passa para você, Karina. A Débora está anotando aqui, daí eu passo para você, tá bom? Pode ser? Certo, então, gente? Abraços, então, obrigada, viu? Até uma próxima. Tchau. Tchau, Magda. Fica com Deus. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Beijo. Elidinha, beijinho. Para! Saudade! Então, tchau, gente! Tchau, gente! Tchau. Tchau, tchau, gente! Tchau! Tchau, Dri! Tchau, Magda!